Arranjo simples. Então, arranjos simples são agrupamentos em que a ordem dos seus elementos importa. Dado um conjunto com n elementos distintos, os arranjos simples poderão ser formados com todos os n elementos ou com uma quantidade menor p de elementos desse conjunto. Então, aqui tem a fórmula do arranjo simples. Então, arranjo simples A, NP, quer dizer arranjo, de N, quer dizer a quantidade total de elementos, P quer dizer de quantos em quantos eu estou agrupando. Se eu tenho 5 elementos, eu quero agrupar de 2 em 2, então é arranjo de 5, 2. Se eu tenho 10 elementos, eu quero agrupar de 3 em 3, arranjo de 10, 3. Eu também posso agrupar de n em n, então pode ser em 10 elementos, arranjo de 10, 10. Esse P, ele tem que ser igual ou menor do que o n. Nunca esse P vai ser maior do que o n. Por exemplo, não existe agrupamento de arranjo de 10, 20. Esse daqui não tem. Se eu tenho 10 elementos, eu não posso agrupar de 20 em 20. Então, esse P nunca pode ser maior do que o n. A fórmula é n fatorial, o valor total de elementos fatorial, dividido por n menos p fatorial. Na sequência, tem os exemplos. Primeiro exemplo de arranjo simples. Dado o conjunto B, que é igual a 1, 4, 6, 7, 9, quantos serão os possíveis números formados com dois elementos de B sem repeti-los? Quais são eles? Então, aqui nós temos um exercício de arranjo simples. Por que de arranjo simples? Eu vou fazer agrupamento de 2 em 2 nesse conjunto de número. Então, eu vou fazer o primeiro agrupamento. O primeiro agrupamento, se eu pegar 1 e o 4, vou formar 14. Se eu inverter a ordem desse número, vai ficar 41. 41 é um novo agrupamento, é diferente de 14. Quando eu inverto a ordem e formo um novo agrupamento, a gente diz que tem um arranjo. Então, é um arranjo, no caso aqui é um arranjo simples. Então, o total de elementos é 5, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, eu vou fazer um arranjo de 5, 2. O valor do n vai ser 5, o valor do p é 2. Então, 5 fatorial no lugar do n, 5 menos 2 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 tira 2 vai dar 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Cancela 3, 2, 1 com 3, 2, 1, que é igual. Quando tem em cima e embaixo igual, corta. Sobrou 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Então, aqui estão todos os agrupamentos que eu posso fazer de dois algarismos aqui no conjunto B. No exemplo 2. Em uma caixa foram colocadas 9 bolinhas numeradas de 1 a 9. Responda. Pergunta A. Quantas maneiras diferentes existem para se pegar 3 bolinhas dessa caixa sem reposição? Então, no caso, a gente já fez esses exercícios no caderno, na última correção do caderno do aluno, só que eu não fiz com as fórmulas. Então, agora eu vou fazer com as fórmulas. Quantas maneiras diferentes existem para se pegar essas 3 bolinhas? Então, se eu quero pegar, tem 9 bolinhas, eu quero fazer agrupamento de 3 em 3, de 3 bolinhas, então eu vou fazer um arranjo de 9, 3. Então, a fórmula do arranjo, o 9 é o n e o 3 é o p. Então, vai ficar 9 fatorial, 9 menos 3 fatorial, seguindo a fórmula aqui. 9 fatorial vai ficar, 9 menos 3 vai dar 6 fatorial. 9 fatorial é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Como já tem 6 fatorial aqui, eu já posso cortar. Não tem necessidade de fazer até o 1, que você vai cortar do mesmo jeito. Então, vai sobrar aqui 9 vezes 8 vezes 7. Vão ser 504 maneiras diferentes. Na B, quantas maneiras diferentes existem para se pegar 4 bolinhas dessa caixa sem reposição? Então, vai ter também 9 bolinhas, só que agora eu vou fazer agrupamento de 4 em 4. Então, vai ser um arranjo de 9, 4. O n vai ser 9 e o p vai ser 4. Então, vai ser 9 fatorial, 9 menos 4 fatorial. 9 tira 4 fatorial vai ser 5 fatorial. E 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Como já tem 5 fatorial aqui, para no 5 fatorial e corta. E vai sobrar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, que vai dar 3.024. Exemplo 3 de arranjos. Dado o conjunto H igual a B, C, D, E, F, G, quantos serão os possíveis agrupamentos formados com dois elementos de H, sem repetir as letras?
Então, aqui nós temos também um caso de arranjo. Por quê? Porque se eu pegar, vamos supor aqui que eu vou fazer agrupamento de duas letras, vou formar palavras. Se eu pegar nessa ordem o G e o E, eu vou formar uma palavra, G, G. E se eu inverter o E e o G, vai ficar EG. Então, quando eu inverto a ordem aqui, tem uma nova palavra diferente. Então, no arranjo, quando é arranjo, acontece isso. Se eu inverter a ordem, ele muda o agrupamento. Então, nesse caso, quando tem letras para formar palavras, sempre vai ser um arranjo. Fórmula do arranjo. Se são 6 letras aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou fazer um arranjo de 6, 2, porque vai fazer agrupamento de 2 em 2. Então, o N vale 6 e o P vale 2. 6 fatorial, 6 tira 2 fatorial. Então, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 tira 2 vai dar 4 fatorial. Como já tem 4 fatorial aqui, corta 4 fatorial com 4 fatorial, não há necessidade de fazer até o 1. Vai sobrar 6 e 5. 6 vezes 5, 30. Então, com essas letras aqui, eu posso formar 30 palavras de duas letras contidas aqui. Número 4. O Grêmio Estudantil Luz do Sol da Escola Sol Brilhante será eleito se inscrever 12 candidatos aos cargos de presidente, vice-presidente e secretário. De quantos modos diferentes esses candidatos poderão ocupar as vagas deste Grêmio? Então, são 12 candidatos e 3 cargos. Então, por exemplo, se um candidato escolher o cargo de presidente e o outro candidato ser vice-presidente, se eu inverter a ordem, eles vão inverter de cargos também. Então, por isso que vai ser um arranjo. Então, o N vale 12 e vai ser agrupamento de 3 em 3, que é o cargo, são 3 cargos. Então, arranjo de 12, 3. Então, 12 fatorial, 12 menos 3 fatorial. 12 tira 3 vai dar 9 fatorial. 12 fatorial é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 até 1. Não há necessidade, porque aqui já está 9 fatorial, já posso cancelar aqui. Então, 9 fatorial corta com 9 fatorial, sobrou 12 vezes 11 vezes 10. Então, 1.320 maneiras para os candidatos ocuparem as vagas. Arranjo com repetição. Então, o arranjo com repetição é aquele em que a ordem de cada elemento N do conjunto importa e que cada um pode ser contado mais de uma vez, ou seja, pode haver repetição. Então, a fórmula é arranjo de NP igual a N elevado a P. Primeiro exemplo. Então, dado o conjunto B, 1, 4, 6, quantos serão os possíveis agrupamentos formados com 2 elementos de B, de forma que eles possam se repetir? Quais são eles? Então, aqui eu quero fazer agrupamento de 2 em 2, eu podendo repetir os algarismos, por exemplo, 1 e 1, 4 e 4. Então, seria um arranjo de NP igual a N elevado a P, que é a fórmula do arranjo com repetição. São 3 elementos que tem o conjunto, então o N vale 3, vai agrupar de 2 em 2, o P vale 2, então a fórmula vai ser 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3 é igual a 9. E quais são esses agrupamentos? Então, seria 1 e 1, seria o primeiro agrupamento, 1 e 4, 1 e 6, 4 e 4, 4 e 1, 4 e 6, 6 e 6, 6 e 1, 6 e 4. Então, esses são os agrupamentos, o total de 9. Exemplo 2. Em uma caixa foram colocadas 9 bolinhas, numeradas de 1 a 9. Suponha que a bolinha que for pega seja jogada novamente na caixa antes que a próxima seja sorteada. Em outras palavras, a bolinha será reposta na caixa a cada sorteio. Nessa condição, de quantas maneiras diferentes poderemos retirar dessa caixa? 2 bolinhas. Então, aqui pode haver repetição, porque vai devolver a bolinha para a caixa e vai pegar novamente. Então, é um arranjo com repetição. ANP igual a N elevado a P. No caso, o N são as 9 bolinhas. E o P é quantos agrupamentos? Então, de 2 bolinhas seria arranjo de 9, 2. Como vai ter repetição, vai ser 9 elevado a 2, que é o N elevado ao P. 9 vezes 9, 81. Na B, 3 bolinhas. Quero retirar 3 bolinhas. Então, com repetição, é arranjo de 9, 3, que é igual a 9 elevado a 3. 9 vezes 9 vezes 9, que vai dar 729.
E na próxima, 4 bolinhas. Arranjo de 9 e 4, que é 9 elevado a 4, que é 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, que é igual a 6.561. Exemplo 3. Ana foi a uma doceria para comprar 2 bolos, sendo um para o café da manhã e outro para o café da tarde. Nessa doceria existem 7 tipos de bolos diferentes à escolha. De quantas maneiras diferentes Ana poderá escolhê-los, levando em conta que podem ser iguais nos dois cafés. Então, se eu posso repetir, vai ser um arranjo com repetição. No total, são 7 bolos, eu vou comprar de 2 em 2. Sendo que pode ser iguais. Então, vai ser um arranjo de 7, 2. Como pode ter repetição? Igual a 7 ao quadrado, que é igual a 7 vezes 7, que é 49. Exemplo 4. Considere as vogais A, E, I, O, U. De quantas maneiras diferentes podemos formar anagramas com 3 delas, podendo repeti-las? Então, se pode repetir, é um arranjo com repetição. A fórmula é ANP igual a N elevado a P. O N vai ser o total de vogais aqui, que são 5, e o P é o agrupamento que eu quero fazer, de 3 em 3. Então, vai ser um arranjo de 5, 3, que é igual a 5 elevado a 3. 5 vezes 5 vezes 5 vai ser 125 anagramas que eu posso fazer. Combinações simples. A combinação simples é um agrupamento dos N elementos de um conjunto em subconjuntos com P elementos, onde a ordem dos elementos não é considerada. Então, a fórmula da combinação é essa aqui. C, N, P, N é o total de elementos, P é o total de agrupamentos. Então, vai ser a fórmula N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Então, no arranjo simples, a ordem importa. Agora, na combinação simples, a diferença é que a ordem não importa. Exemplo 1. A biblioteca da escola dispõe de um livro de cada uma das disciplinas: inglês, português, física, história, filosofia e matemática. Esses livros poderão ser retirados da biblioteca de 2 a 2 pelos alunos da escola. De quantas maneiras diferentes os alunos poderão retirar esses livros? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 disciplinas diferentes. Então, o aluno vai poder pegar 2 livros de qualquer uma dessas disciplinas. Por que que isso daqui é um exercício de combinação? Vamos supor que eu vou lá e pego o livro de inglês e português. Eu tenho um agrupamento, inglês e português. E se eu pegar o livro, trocar a ordem aqui, pegar português e inglês, não é o mesmo agrupamento? Então, nesse caso aqui, quando você altera a ordem, o agrupamento é o mesmo, não faz diferença nenhuma. Então, por isso que é uma combinação. A combinação não leva em consideração a ordem. Então, quer dizer, se você inverteu a ordem e der o mesmo agrupamento, é combinação. Se você inverter a ordem e dar um agrupamento diferente, é um arranjo. Então, nesse caso aqui, se eu vou pegar 2 livros, inverter a ordem das disciplinas aqui, vai dar o mesmo agrupamento. Então, nesse caso, é uma combinação, que vai ser essa fórmula aqui. Então, eu vou fazer uma combinação de 6 livros, vou agrupar de 2 em 2. Então, C, 6, 2. O N vale 6, o P vale 2. Então, a fórmula vai ser N fatorial, 6 fatorial, P fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial. Então, aqui em cima vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 6 fatorial, mas parou no 4 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. 6 tira 2 vai dar 4 fatorial. Já posso cortar aqui 4 fatorial com 4 fatorial. 6 vezes 5 vai dar 30. 2 vezes 1 vai dar 2. 30 dividido por 2, 15. Então, tem 15 maneiras diferentes de retirar os livros da escola. Exemplo 2. Sobre a prateleira de um laboratório repousam 8 substâncias diferentes. Quantas misturas diferentes com iguais quantidades de 2 dessas substâncias podem ser feitas se não houver qualquer restrição? Então, de 8 substâncias, eu vou misturar 2, sem restrição. Então, aqui, se são... Por que isso aqui é uma combinação? Porque se eu vou pegar uma substância X, vou misturar com a substância Y, misturando, ele vai dar uma substância. Se eu inverter, pegar Y e X, se eu misturar, não vai dar a mesma substância? Então, aqui a ordem, a ordem não altera nada.
Então, no caso aqui, é uma combinação. Então, vai ser combinação de 8, eu vou misturar de duas em duas. Então, C, 8, 2. O N vale 8 e o P vale 2. 8 fatorial, dividido por 2 fatorial, 8 menos 2 fatorial, seguindo a fórmula aqui. Então, 8 fatorial vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. O 6 iria até o 1, mas como vai ter 6 fatorial embaixo, já para no 6 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. 8 menos 2, 6 fatorial. Corta 6 com 6, aqui 6 fatorial com 6 fatorial. 8 vezes 7, 56. 2 vezes 1 dá 2. Dividindo aqui vai dar 28. Então, tem 28 misturas diferentes que dá para fazer de 8 substâncias misturando de duas em duas. Exemplo 3. A escola Aprender Agora formará uma seleção de vôlei com 6 jogadores com os alunos do segundo A e do segundo B. Do segundo A, que tem 10 atletas, serão selecionados 2, enquanto da equipe do segundo B, com 7 atletas, serão selecionados 4. Se todos os atletas têm o mesmo potencial de jogo, quantas seleções diferentes poderão ser formadas? Então, aqui, o time vai ter 6 jogadores. Então, o segundo A tem 10 atletas, vai selecionar 2. E o segundo B tem 7, vai selecionar 4. Então, primeiro tem que fazer a combinação do segundo A, a combinação do segundo B e depois multiplicar. Então, a combinação do segundo A vai ser de 10 agrupado de 2 em 2. Então, 10, 2. 10 fatorial, que é a fórmula da combinação, dividido por 2 fatorial, 10 menos 2 fatorial. 10 menos 2 fatorial dá 8. 2 fatorial é 2 vezes 1. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, mas como já tem 8 aqui, parou no 8. Corta, ficou 10 vezes 9, 90, 2 vezes 1, 2. 90 dividido por 2, 45 combinações. Então, tem aí 45 combinações para selecionar da equipe A, do segundo A. Agora, vamos para o segundo B, que tem 7, vai selecionar 4. Então, combinação de 7, 4. 7 fatorial, 4 fatorial, 7 menos 4 fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 7 menos 4 vai dar 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Como aqui já parei no 4, porque tinha 4 fatorial aqui, corta 4 fatorial com 4 fatorial. Sobrou 7 vezes 6 vezes 5, que vai dar 210. Aqui, 3 vezes 2 vezes 1, que deu 6. 210 dividido por 6 vai dar 35. Então, da equipe do segundo B, dá para selecionar, tem 35 maneiras para selecionar os jogadores. Então, multiplicando aqui 45 vezes 35, tem 1.575 maneiras de selecionar o time.